Boa tarde, caros estudantes. Hoje, na aula de filosofia, nós continuaremos a falar sobre a filosofia moderna, sobre as origens da filosofia moderna, mais especificamente. Então, na aula anterior, nós vimos os impactos que o descobrimento do Novo Mundo, assim como a Reforma Protestante, tiveram para o pensamento filosófico, né? Nessa aula, nós iremos começar tratando das transformações políticas que tangenciaram o começo da Idade Moderna e como elas também impactaram para o pensamento filosófico. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em vista quando nós tratamos da filosofia política moderna é que a filosofia política moderna, ela ao mesmo tempo vai buscar se inspirar na filosofia clássica, então haverá uma retomada de Platão, de Aristóteles, de Políbio, entre outros estudiosos da política antiga, mas ao mesmo tempo essa filosofia terá que lidar com situações novas. E qual que é essa situação nova? A formação dos estados modernos, né? Então, desde o final do período medieval, nós temos o enfraquecimento do sistema feudal como sistema político, né? É importante ressaltar isso, né? Que o feudalismo, como sistema político e econômico, ele já começa a se desgastar lá pelo século XIII. No entanto, como sistema social, né, a sociedade de privilégios, ele vai se reformular e vai permanecer até o século XVIII, em alguns locais até o século XX, né, o chamado Antigo Regime, né, que ele vai se configurar no chamado Antigo Regime. Então, no campo político e econômico, nós estamos testemunhando duas grandes transformações nesse momento. Primeiro, a crise do feudalismo, e o surgimento de estados modernos centralizados. Então, se no período feudal, no sistema político feudal, que prevaleceu durante boa parte da Idade Média, nós tínhamos governos locais, né, unidades locais de governo, no qual o único vínculo que se tinha com o rei eram relações de dependência e de fidelidade. Agora, com a formação dos estados modernos, nós temos a centralização do poder nas mãos dos reis, que vai chegar ao seu apogeu com o chamado absolutismo monárquico, que é quando o rei ele será totalmente soberano, né? Então, ele será totalmente senhor de todo o território, inclusive ficando acima da igreja e da nobreza. No campo econômico, nós teremos o surgimento da classe burguesa, né? Então, a classe burguesa, que já existia no período medieval e que praticava o comércio e habitava principalmente as cidades, ela começa a ganhar cada vez mais força no sentido econômico na formação dos estados modernos, né? Ela começa, então, a enriquecer, a prosperar, inclusive ela que irá patrocinar os estados modernos. Com o fim das fronteiras internas, das fronteiras feudais, e o surgimento de estados unificados e centralizados, fica muito mais fácil para os comerciantes praticarem a sua atividade econômica na Europa. E também com a expansão marítima, fica também muito mais fácil para a burguesia adquirir produtos que estavam em falta no mercado europeu. Então, frente a esse cenário de transformações políticas e econômicas, a própria filosofia política ela precisa se redefinir também. Então, no caso, nós teremos o surgimento inicialmente de duas correntes filosóficas no campo da política que vão pensar os sistemas políticos. Por um lado, nós teremos a chamada teoria contratualista. A teoria contratualista, ela terá como base a ideia de que a sociedade é um grande contrato social.
Então ela vai ser interpretada de várias maneiras, né? Teremos como grandes representantes Maquiavel, Thomas Hobbes e mesmo depois no Iluminismo, John Locke e Rousseau, eles acabam redefinindo essa teoria contratualista. Então a ideia de que o Estado unificado e centralizado, ele na verdade é um agente mediador da sociedade. Ele que impede os conflitos pessoais e permite, assim, o estabelecimento de uma harmonia dentro de uma sociedade. Por outro lado, nós teremos também a chamada teoria do direito divino, né, que vai ainda estar muito atrelada ao pensamento escolástico, ao pensamento filosófico medieval, e que tentará justificar a política a partir de interpretação das Sagradas Escrituras. No caso, né, como na época que nós estamos tratando, nos séculos XVI, XVII, o regime político predominante na Europa será a monarquia absolutista, o contratualismo ele buscará justificar cientificamente, né, e socialmente a origem e a necessidade do absolutismo, enquanto a teoria do direito divino vai colocar o absolutismo monárquico como uma regra divina, né? Como o estabelecimento de uma ordem com base na religião. Então, começando, né, um dos filósofos mais importantes desse período que passa a pensar a questão política é o florentino Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele era proveniente de Florença durante o final do século XV e o começo do século XVI, né? E ele passou a assumir vários cargos políticos ao longo da sua carreira. Então ele foi diplomata, ele também foi leitor e intérprete de obras clássicas, né? Isso aí nós observamos bastante na interpretação que ele faz do historiador romano Tito Livio, né? Onde ele defende a ideia da república, né? Com base na República Romana, mas nós temos também, né, ele é como um viés mais humanista da sociedade. Então ele busca entender a sociedade sem recorrer necessariamente à religião, e sim recorrer à ação humana. Então, o período em que Maquiavel se estabelece, há um grande período de crise política em Florença, né? E, no caso, Maquiavel, ele vai inclusive entrar em atrito com a família governante de Florença, que era a família dos Médicis, ou Medici, como também são chamados, né? Os Medici eram uma família de banqueiros no final da Idade Média, que enriqueceram bastante com as transações bancárias e com o comércio, e que várias vezes foram eleitos como príncipes de Florença. Inclusive, um dos maiores representantes dos Medici foi Lourenço o Magnífico, né? Que durante o seu período que nós temos o apogeu do Renascimento em Florença, assim como também uma paz entre as repúblicas italianas que viviam em conflito. Paz essa que durou apenas até a sua morte, né? Depois, novamente, nós vivenciamos os conflitos. Nós temos também a Catarina de Médici, que se torna rainha da França por casamento posteriormente, e que também vai ser uma rainha marcante na França, sendo também considerada responsável pelo massacre o massacre da noite de São Bartolomeu, né? Que faz parte das guerras de religião da França, quando católicos massacraram huguenotes com conivência da igreja e da coroa, né? Na noite de São Bartolomeu, na França. Então, né, os Médici eram uma família muito poderosa, e Maquiavel, ele acabou tendo vários atritos políticos com os Médici durante sua carreira política. Por conta disso, ele chegou a ser preso, torturado e exilado. Em grande parte também porque, por um breve momento, um outro governo se estabeleceu em Florença, e Maquiavel, ele trabalhou a serviço desse governo, né? Depois, quando os Médici eles retornam ao comando de Florença, Maquiavel é visto também como um inimigo. Depois, ele retorna para Florença e ele escreve em 1513, embora essa obra só seja publicada em 1532, isso após a sua morte, nós temos a obra mais conhecida de Maquiavel, que é O Príncipe, onde ele desenvolve a maior parte da sua teoria política. No caso, O Príncipe era um manual de governo que o Maquiavel deu de presente para Lorenzo II de Médici,
ou Duque de Urbino. Não confundir com Lorenzo o Magnífico. O Magnífico já havia morrido, né, quando essa obra foi publicada. Foi o Lorenzo II de Médici, Duque de Urbino, e que também foi príncipe de Florença, também foi governante de Florença. E o que ele fala exatamente nesse livro? Na verdade, ele trata de várias coisas. Primeiramente, o livro ele tem uma abordagem bastante histórica. Então, Maquiavel ele se orienta sobre vários exemplos históricos, como o exemplo romano, os exemplos medievais, até os exemplos contemporâneos a ele, para desenvolver sua teoria política, né? Ele tem uma concepção bem clara da história como magistra vitae, né? Ou seja, a história como mestra da vida, né? A concepção de que a história ela deve ser estudada para que nós conhecemos os acertos e os erros do passado. Então, Maquiavel tem bastante essa vertente. Os exemplos históricos que ele dá têm justamente como finalidade demonstrar quais são os exemplos de um bom e de um mau governo. Então, por exemplo, Roma, ele aponta quais foram os principais elementos que fizeram a República Romana se manter de pé e quais elementos levaram à queda do Império Romano. Então, entre algumas coisas, né, por exemplo, que ele trabalha com base na ideia da queda do Império Romano, é a questão do uso dos mercenários, né? Maquiavel, ele defende bastante que cada estado crie um exército regular próprio, né? Pois, segundo ele, um dos elementos que contribuiu para a queda de Roma foi o alistamento de bárbaros mercenários do Império Romano. E ele até afirma, inclusive, né, que o grande problema é que o soldado ele luta pelo seu país, ele tem amor pela sua terra. O mercenário só luta por dinheiro. Então, se ele tiver que destruir toda a cidade para conseguir cumprir a sua missão, ele não terá problema em fazer isso. Isso numa época, inclusive, que na Itália, a maioria dos estados italianos não dispunham de um exército regular e contratavam mercenários de outros países. Alguns também ofereciam mercenários, os chamados condottieri, né, como eram conhecidos, os mercenários italianos a serviço de outras potências. Então, com isso, né, nós percebemos, né, esse é um exemplo bem prático, né, em que nós percebemos o uso da história por Maquiavel. Então, né, outra característica também que tangencia o príncipe é a união diplomática entre Juliano de Médici e o Papa Leão X, né? Ou seja, o governante de Florença e o governante de Roma, em que Maquiavel, né, ele chega inclusive a sugerir a união da Itália, né? Uma união diplomática da Itália, a Itália como um povo só, mas que vive guerreando por interesses diversos, né? Então, por isso mesmo, Maquiavel ele acaba inclusive sendo considerado um dos predecessores da unificação italiana, embora essa parte não tenha sido tão bem desenvolvida por ele. Além disso também, né, o Maquiavel ele rompe bastante com a lógica medieval ao afirmar que a virtude política ela não necessariamente deve corresponder à virtude religiosa. E daí mesmo que inclusive Maquiavel ele acabou ganhando uma má fama, podemos dizer assim, né, por conta dessa obra, em grande parte por conta da má interpretação que fizeram da obra dele. Então, por exemplo, o próprio adjetivo maquiavélico, no caso, ele vem em grande parte por conta de um erro de interpretação da teoria de Maquiavel, né? Inclusive se utilizando de muitas frases que não necessariamente foram cunhadas por ele, mas que foram popularizadas por intérpretes deles. Então, por exemplo, a ideia de que os fins justificam os meios, ou seja, se você tem um objetivo, qualquer coisa é válida, mesmo que você viole a ética, para se chegar àquele objetivo, né? Outra frase também que é muito descontextualizada do Maquiavel é melhor ser temido do que amado. A questão é que essas frases descontextualizadas, elas tiram bastante do que o Maquiavel quis dizer com isso, pois o Príncipe, na verdade, é um manual de como ser um bom governante. Então, o livro inteiro ele se baseia em exemplos históricos justamente para diferenciar o que é um bom e um mau governante. E aí Maquiavel, ele defende, né, dois elementos centrais para que um governante deve ter consciência. Um é a chamada virtude, né, que é a virtude política, que não necessariamente corresponde à virtude cristã. Então, um bom governante, ele não necessariamente teria que ser eticamente bom, né? Ele teria que ser
um bom governante, ele teria que ser um bom político. Se ele precisasse ser falso, mentiroso, né, ou então praticar intrigas ou qualquer coisa do tipo, mas isso mantivesse ele no poder, fosse bem estratégico, isso faria dele um bom governante, mesmo que ele violasse a ética cristã. E outro elemento que é importante para um governante ter conhecimento é o que ele chama de fortuna, né? Fortuna, no caso, diz respeito aos momentos de prosperidade em um estado, né? E aí o que ele fala? Ele afirma o seguinte, que um bom governante, um príncipe no caso, ele deve sempre prover sustento ao seu povo e protegê-lo, pois se ele proteger o povo irá protegê-lo. No entanto, ele fala que não se deve apenas ter em vista o amor do povo. É importante também incutir o medo, pois, segundo ele, o amor ele vai acabar na primeira crise que ocorrer. Já o medo, ele permaneceria. Então é nesse sentido que ele quer dizer, né, que é melhor ser temido do que amado. Não quer dizer que o governante ele deve apenas incutir o medo e não ter o amor do povo. Não, Maquiavel diz que é necessário os dois. No entanto, só de amor você não consegue ter o apoio da população. Mas com o temor e o amor, você consegue ter um apoio pleno da população. E a questão também da virtude e fortuna diz respeito ao quê? Um príncipe que tem virtude, ele consegue governar muito bem, mesmo em períodos de má fortuna. Ou seja, mesmo em períodos de crise, ele consegue governar e proteger o seu povo. E um bom governante, um governante que tem virtude, ele aproveita os momentos de fortuna para prosperar, para enriquecer seu país, para prover sustento para seu povo, pois quando essa fortuna acabar, a crise não será tão impactante. Então, Maquiavel, ele valoriza o governante que tem virtude, que é essa virtude política, essa capacidade de governar. Já os governantes que vivem apenas da fortuna, o que ele diz? Ele afirma que é um grande problema, pois esses governantes, eles só conseguem governar plenamente, eles só conseguem fazer um bom governo porque os tempos são bons. No entanto, quando ocorre alguma crise e eles não souberam aproveitar esse momento de fortuna, eles já são ineptos a governar. No entanto, né, o grande problema é o seguinte, o Príncipe do Maquiavel, ele basicamente é um manual de política que explica o que um governante deve fazer para se manter no poder. Então Maquiavel constantemente afirma que um príncipe ele deve ser virtuoso politicamente falando e deve sempre aproveitar os momentos de prosperidade para superar os momentos de crise, incutindo amor e proteção ao povo. No entanto, se o príncipe é um incompetente, ele só vive da fortuna e enfrenta uma crise, né, Maquiavel, né, a ideia do príncipe é o governante se manter no poder. Aí, no caso, o príncipe com certeza vai enfrentar revoltas e deve esmagar brutalmente todas essas revoltas. Então, daí que veio a frase que Maquiavel nem chegou a afirmar, né, que é os fins justificam os meios. Pois, né, na verdade, o objetivo é que o governante sempre se mantenha no poder. E se por acaso ele for um mau governante e com isso a população se revoltar, como a intenção é que ele se mantenha no poder, ele deve reprimir as revoltas. No entanto, Maquiavel fala que um príncipe ele deve tomar todos os cuidados para não ter que chegar a esse ponto. Então ele deve governar com virtude, deve aproveitar os momentos de prosperidade para lidar com os momentos de crise posteriormente, deve ter amor ao amor do povo, embora não só o amor, o temor também, né? Mas se por acaso ele não fez nada disso e ocorrer uma revolta, resta apenas levantar as armas contra o seu próprio povo. Né? Então, essa que é a teoria fundamental do príncipe. Então, nós temos várias características centrais. Então, a ideia da história como um ensinamento, a ideia da união da Itália, que não é uma coisa tão evidente nem tão clara, nem é o foco do texto dele, e também essa ideia de que a política, ela não necessariamente deve corresponder à virtude e à ética cristã. Muito pelo contrário, um bom governante, ele deve ser um bom
político, mesmo que para isso ele seja imoral, mesmo que para isso ele seja antiético. Então, nós temos um desensinamento, né? Nós temos um desvinculamento da ética aristotélica, né? Já que a ética aristotélica ela era justamente moldada nas relações políticas, né? Então, a política ela deve ser ética, os governantes devem governar com ética. Já Maquiavel, ele defende que a política ela possui uma ética própria, que não necessariamente corresponde à ética religiosa. Além do Maquiavel, nós temos, entre outros representantes do que seria a escola contratualista, né, o inglês Thomas Hobbes. O inglês Thomas Hobbes, ele já pegaria mais a parte do século XVII, no caso, e ele vai escrever vários tratados sobre política. Os mais conhecidos é o do Cidadão e Elementos do Direito Natural e Político. No entanto, o principal, onde ele sintetiza a maior parte da sua teoria política, é o Leviatã, de 1651. O Thomas Hobbes ele é considerado um dos fundadores do contratualismo político e uma preocupação central no contratualismo é o estado natural do ser humano. Como assim? Como assim? Na seguinte maneira, né? Muitos filósofos contratualistas eles vão se questionar sobre qual é o estado do ser humano sem o poder político, sem o poder estatal. Thomas Hobbes, no caso, ele vai afirmar que o ser humano ele é egoísta, mau e mesquinho por natureza. Então, o ser humano ele é um animal egoísta e maligno. Então, o ser humano ele busca sempre prejudicar o outro para se favorecer, para buscar a sua sobrevivência. Então, essa é a ideia do estado natural do ser humano para Thomas Hobbes. No entanto, Thomas Hobbes ele identifica uma grande contradição nesse aspecto, pois o ser humano ele é violento por natureza, ele é mau por natureza. Em natureza, nós temos o chamado estado de guerra de todos contra todos, né? Ou seja, todos os seres humanos lutam contra todos os seres humanos para garantir a sobrevivência, né? O que é condensado na famosa frase dele: o homem é o lobo do homem, né? Em que um ser humano ele não hesita em destruir o outro para garantir a sua sobrevivência e fazer valer seus interesses, né? E que inclusive o ser humano é movido pelas suas paixões que os fazem agir, né? E no caso então, né, o que ele fala é o quê? O ser humano ele tem essas características, no entanto ele necessita viver em sociedade para prosperar. Pois se o ser humano não vive em sociedade, ele seria um animal como o outro qualquer. Ele teria que passar a sua vida caçando e coletando, né? Então, no caso, o Hobbes ele afirma o seguinte: como então nós podemos conciliar um ser que é violento, mau e egoísta por natureza, mas que necessita viver em sociedade? Pois em sociedade o ser humano prospera. Com a sociedade, a especialização do trabalho, ao desenvolvimento da ciência, da arquitetura, das cidades, dos governos, das artes, né? Todas as grandes obras culturais humanas, elas são desenvolvidas apenas porque o ser humano está em uma comunidade, ele está em uma sociedade. Thomas Hobbes então propõe o que ele chama de o monopólio da violência. O monopólio da violência é o quê? É a ideia de que para viver em sociedade, os seres humanos eles devem abrir mão de seu direito de ser violento, de fazer justiça, de exercer a violência. E uma instituição, que é o Estado no caso, ele iria aglomerar o direito da violência e usar a violência para manter a ordem e para manter a harmonia social. Então, né, com isso, né, nós temos o quê? Que os sujeitos, os humanos, eles transferem seus direitos para o Estado, que é representado por um soberano. No caso, como Thomas Hobbes viveu a época do absolutismo, né, o governo ideal para ele era o absolutismo monárquico. Era um rei virtuoso que governasse para manter a ordem na sociedade, fazer a sociedade prosperar e impedir que os seres humanos se matassem. Hobbes era contra o parlamentarismo, porque para ele o
os conflitos partidários, os conflitos políticos, eles eram apenas uma reprodução do conflito natural de guerra de todos contra todos. Então, o sistema mais estável para Hobbes seria justamente o absolutismo monárquico. Os governos de facções e de partidos, eles reproduziriam o conflito natural do ser humano, né? Claro que também Hobbes, ele não acreditava que qualquer rei deveria ser governante. Para ele, um rei virtuoso, um rei que pense em seu povo, que seria responsável por um bom governo, né? Então, ele pode até fazer crítica ao rei, mas ele não critica o sistema. O absolutismo é o sistema ideal para ele, pois garantiria a ordem social de seres humanos que são violentos e egoístas por natureza. Outro grande representante também dessa origem contratualista foi o neerlandês Hugo Grotius. Hugo Grotius, no caso, ele foi fortemente influenciado pela filosofia da Sociedade de Jesus e ele afirmou que o absolutismo deveria ser aplicado a todos os países. Inclusive, né, porque os estados absolutistas, eles não só tinham os mesmos sistemas políticos e leis muito parecidas, como também os governantes da maior parte da Europa nesse período eram parentes, né? Então eram parentes mais ou menos distantes. Então Hugo Grotius, ele chega a propor uma legislação internacional, ou seja, se todos os estados fossem absolutistas, nós teríamos uma harmonia internacional, né? Segundo ele, o poder e a força por si só não criam os direitos. E em um livro dele que ele escreve, chamado Mare Liberum, de 1609, ele também desenvolve a ideia de águas internacionais, ou seja, oceanos que não estivessem sob controle de nenhuma potência, no qual as transações comerciais poderiam ser mais facilitados. Então a ideia de águas internacionais também foi desenvolvida por Hugo Grotius. Também ele é um dos mentores do primeiro sistema de legislação internacional, embora ele defendesse que apenas estados absolutistas pudessem se conciliar nessa liga internacional, nessa sociedade internacional. Além dos filósofos contratualistas, nós temos também aqueles que vão defender a origem divina do poder político. Então, eles vão se basear muito nas Sagradas Escrituras e na filosofia escolástica, também nos princípios de Francisco Suárez, né, da Sociedade de Jesus, de que a sociedade civil ela é natural ao ser humano, mas se origina em Deus. No caso, os dois grandes representantes da origem divina são franceses, né? Inclusive, eles vão servir para justificar o absolutismo do rei Luís XIV na França também. São, no caso, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Jean Bodin, ele foi um inquisidor, no caso, né? Ele foi um membro da Inquisição, no caso, tanto que ele era conhecido como o procurador do diabo, pois ele era responsável por encontrar e desmantelar movimentos heréticos e protestantes, e ele é famoso pelos 6 livros da República, de 1576, em que ele fala que a soberania é indivisível e quanto mais concentrado o poder, mais estável será a sociedade. Nesse sentido, ele se aproxima bastante do Hobbes, né? Embora ele seja, de certa forma, anterior. E ele também fala que é impossível a existência de governo com grupos igualmente favorecidos. Então, segundo ele, em todo estado haverá grupos que serão mais e menos favorecidos. Nesse sentido, ele justifica também a sociedade de privilégios, né? A sociedade do antigo regime. E a grande justificativa dele é que as leis naturais guiam a monarquia, pois como há um Deus no universo, similarmente, deve haver um rei soberano para o Estado. Então, né, no caso Jean Bodin, ele afirma que como o mundo terreno ele deve se espelhar no mundo divino, e assim como existe apenas um Deus no universo, em cada país deveria haver um rei, né, que seria um representante e um escolhido de Deus para governar, se aproximando muito das noções medievais de política também. Já o Jacques Benigne Bossuet, também francês, ele foi bispo e teólogo,
e ele viveu o período de ascensão de Luís XIV da França e escreveu o texto chamado A Política segundo as Sagradas Escrituras, em 1708. No caso, nesse livro, né, A Política segundo as Sagradas Escrituras, ele defende o que é chamado de ideologia gaulesa, na qual o rei não deve se submeter ao Papa e o Papa deve cuidar apenas das questões religiosas. Então, ele defende o absolutismo, embora ele seguir sobre a religião. Segundo ele, o rei deve administrar o Estado e o Papa deve cuidar das questões religiosas. O rei não deve ser submisso ao Papa, da mesma forma o Papa não deve ser submisso ao rei. Cada um fica administrando o seu negócio. E também, né, segundo ele, qualquer governo formado é expressão da vontade de Deus. Então, a sociedade civil, né, nesse sentido ele se baseia em Francisco Soares também, né? A sociedade civil, ela é uma expressão da vontade de Deus e os governos que elas constituem também o são. No entanto, ele possuía um favoritismo pela monarquia absolutista, já que, segundo ele, os reis seriam escolhidos por Deus, né? E também, né, as rebeliões, elas seriam ao mesmo tempo crimes de lesa majestade, pois seriam contra o rei, mas também seriam blasfêmias, pois seriam contra Deus. E, no entanto, isso não significa em nenhum momento que o rei ele poderia fazer o que quiser, né? Que o rei poderia governar do jeito que ele quisesse. Segundo Bossuet, Baudin também afirma um pouco, como o rei ele é escolhido por Deus para governar os homens, ele tem uma imensa responsabilidade ao administrar os estados para Deus. No entanto, como ele é escolhido por Deus, nenhum ser humano deve questionar ou criticar o rei. Porém, quando o rei morrer, ele será julgado por Deus. E se ele representou bem os interesses de Deus na terra, ele irá para o paraíso. Se por acaso ele governou apenas para benefício próprio e esqueceu da vontade de Deus, ele deverá ser condenado ao inferno. Então, no caso, não quer dizer que o rei sairia impune. Os seres humanos, os mortais, eles não poderiam criticar o rei, mas Deus iria julgar cada rei depois que eles morressem, né? E aí veriam se eles governaram de acordo com sua vontade ou não. Além da questão política, nós temos também a continuação da revolução científica que se originou no Renascimento, né? Então, nós vimos anteriormente, né, que durante o movimento humanista nós temos a filosofia começando a se desdobrar nas primeiras ciências modernas, né? E também começa a busca por leis naturais, né? Então, no caso, o argumento metafísico, a priori, né, sem ser experimentado, a pura especulação, deixa de valer como verdade científica. Apenas a experimentação e a observação, a chamada a posteriori, que iriam valer como verdade científica. No caso, né, a noção da ciência a partir do século XV é a ideia de ciência ativa, né? Que não é uma ciência contemplativa, é uma ciência que busca não apenas contemplar o universo, mas explicar e conhecer as leis da natureza, as leis do universo, né? É a união do episteme, que é a teoria científica, com a técne, que é a ação prática. Então a ciência ela vai se tornando cada vez menos especulativa e mais experimental, mais empírica a partir desse momento. Então, entre grandes representantes que nós teremos dessa revolução científica no século XVI e XVII, nós teremos o Tycho Brahe. O Tycho Brahe, ele foi um astrônomo escandinavo que vai ser o responsável pelo chamado sistema ticônico. O sistema ticônico é o quê? Ele afirma que a Terra ainda é o centro do universo, mas os planetas orbitam o Sol, que por sua vez orbita a Terra. Então é um sistema bastante confuso, mas a Terra se mantém no centro, o Sol orbita a Terra e os outros planetas orbitam o Sol. É um sistema bastante interessante esse daí, pois ele busca tentar conciliar os conhecimentos antigos com os novos, né? Então, tanto, por exemplo, o sistema de Copérnico, de que a Terra girava ao redor do Sol, demorou muito para ele ser aceito. No entanto, a ideia da Terra móvel, né, já com, no caso, principalmente Galileu, já passou a ser aceita. Então, o Tycho Brahe, ele tenta conciliar o pensamento antigo com o moderno. Então, ele defende a Terra como o centro do universo, como os antigos,
porém defende que os planetas orbitam o Sol, como pensamento moderno, e o Sol, por sua vez, orbitaria a Terra. Então nós vimos, né, uma transição, vamos dizer assim, uma transição entre o pensamento medieval e o pensamento moderno, que inclusive contribuiu para a aceitação do sistema heliocêntrico posteriormente. Falando no sistema heliocêntrico, né, nós temos também Galileu Galilei, de Pisa, que comprovou o sistema de Copérnico a partir da observação, principalmente a observação das luas do planeta Júpiter, né, que ele considerava uma miniatura do sistema solar, e ele também aprimorou o telescópio militar, transformando ele numa luneta. Então, né, no caso, Galileu, ele comprovou e defendeu que não só a Terra não era o centro do universo, seria o Sol o centro do sistema solar, e a Terra e os outros planetas orbitariam o Sol, como a Terra se move, né? Ela faz o movimento de rotação. Até, inclusive, né, ele quase foi condenado pela Inquisição, né? A Inquisição acabou julgando ele e forçou ele a retirar todos os seus argumentos. Então, Galileu, ele teve que falar que a sua teoria era uma mentira para não ir para a fogueira. Porém, né, diz a lenda que quando ele saiu do julgamento, ele teria afirmado, né, e por se move, né, ou no entanto se move, ao falar que, mesmo que ele negasse a teoria dele, a ideia de que a Terra se movia seria uma verdade científica. E também Galileu contribuiu bastante para o restabelecimento da matemática como a língua da física, né? Se antes era a lógica aristotélica que imperava para as ciências da natureza, né, para as ciências naturais, as ciências do cosmos, Galileu ele já propõe a exatidão matemática, sobretudo a partir de uma base platônico e pitagórica, para compreender o universo, que é algo que nós usamos até hoje. Eu já havia mencionado anteriormente, né, que as ciências atualmente elas são bastante matemáticas, né? A matemática se tornou uma linguagem da ciência na modernidade e na contemporaneidade isso permaneceu também. A ciência ela é compreendida a partir de termos matemáticos. Além deles, nós temos também o Johannes Kepler, né, que ele foi discípulo do Tycho Brahe e desenvolveu em Nova Astronomia ou Física Celeste a ideia de um universo regido por leis matemáticas, onde ele defende o chamado mecanicismo, no qual a natureza funciona como um mecanismo, né? Então, né, o Kepler ele também inaugura essa ideia da ciência ter como objetivo compreender as leis universais, as leis da natureza, inclusive para que o próprio ser humano pudesse domar a natureza, manipular a natureza a seu favor. Ele foi o grande responsável, né, pelas principais leis das órbitas, né, as leis astronômicas, e também desenvolveu a noção das órbitas elípticas, né, que até então imperava a ideia de que as órbitas dos planetas ou das luas, né, elas seriam circulares. No caso, o Kepler, ele que acaba defendendo a ideia da órbita elíptica, que existe sempre um ponto mais distante e um ponto mais próximo que o planeta ele se encontra com a estrela. E o André Vesalius, que foi belga no caso, ele também desenvolveu bastante a área da medicina. Em A Estrutura do Corpo Humano, de 1543, ele publica um tratado ilustrado que revela o funcionamento do corpo humano, da corrente sanguínea, dos músculos, dos ossos. Foi uma grande inovação para a época. Nós temos também o Paracelso, que foi um alquimista suíço, no caso, né, que inclusive ele tinha bastante relação com o hermetismo, né, e com o misticismo, e afirmou que o ser humano ele nada mais é do que uma fusão de elementos que seriam provenientes de minerais, plantas e animais, né? Então, basicamente, né, se a gente for observar a química moderna, tanto que Paracelso é considerado um dos fundadores da química moderna por conta disso, o ser humano ele é constituído de átomos que estão presentes em vários tipos de matéria que nós encontramos no universo, né, em minerais, plantas e animais. Então, de certa forma, errado ele não estava, né? O ser humano ele é uma síntese de vários elementos, de vários átomos, né? Embora Paracelso não chegou tão longe a falar de átomos, mas de vários elementos que se encontram
na natureza. Segundo ele também, a compreensão da natureza poderia ocorrer a partir do microcosmos humano, já que o corpo humano ele carregaria elementos que existem na natureza e que reagem numa proporção muito menor do que na natureza. Tanto que por conta disso ele também contribuiu bastante com a medicina, né? Já que para ele o corpo humano ele era uma miniatura da natureza. Então os elementos que existem na natureza existem concentrados no corpo humano. Com isso, a partir do estudo da natureza, era possível compreender o corpo humano e vice-versa. Inclusive, entender como os elementos reagem na natureza possibilitaria entender como eles reagem no corpo humano. Então, remédios, né, ervas medicinais, elas acabaram também sendo desenvolvidas a partir desse preceito. Outro alquimista também importante para a química foi o Rembrandt. Rembrandt, no caso, ele era alemão, né, também alquimista, e ele tentou encontrar a chamada pedra filosofal. Então, um objeto místico, né, que se popularizou bastante na Idade Média, que transformava qualquer metal em ouro e que também poderia ser moído e, se consumido, garantia a vida eterna. No caso, né, a alquimia, como ela se baseava em preceitos lógicos e às vezes até silogismos, né, o Brand ele buscou descobrir a pedra filosofal a partir de vários litros engarrafados de urina, já que a urina seria amarela e pela lógica alquímica, né, por ser amarela, ela teria propriedades similares ao ouro, que também é amarelo, que por sua vez é a base da pedra filosofal, que transforma qualquer material em ouro. Ele isolou então diversos litros de urina em vários galões e destilou eles. Ele não encontrou a pedra filosofal. No entanto, ele conseguiu encontrar o fósforo em estado puro. Então, né, foi a primeira vez que um elemento que não fosse os 4 elementos primordiais, né, terra, água, fogo e ar, acabou sendo encontrado em sua forma pura. O fósforo, embora ele já fosse conhecido, ele nunca tinha sido encontrado na sua forma pura, né? Esse erro conceitual de Brand, no caso, acabou possibilitando que a teoria dos 4 elementos que prevalecia na antiguidade e na Idade Média fosse derrubada, pois, né, como os antigos afirmavam, tudo poderia ser reduzido nos 4 elementos, tudo seria composto pelos 4 elementos, as chamadas homeomerias, né, elementos formados a partir da comunhão dos 4 elementos. No caso, ao Brand isolar o fósforo, ele percebeu que o fósforo, na verdade, não era nem água, nem terra, nem fogo, nem ar. Era um elemento próprio. E a partir disso, a teoria dos 4 elementos começa a ser questionada, já que, na verdade, não são os 4 elementos os irredutíveis, né? Na verdade, os próprios 4 elementos, se for ver bem, a maior parte deles são misturas, né? O ar, a água, a própria terra, no caso, eles são misturas, né, de vários outros elementos. E o Isaac Newton, que originou as leis da física mecânica. Em inglês, no caso, ele desenvolveu as suas famosas 3 leis, né, que regem basicamente toda a física clássica, que é o princípio da inércia, né, que todo corpo tende a estar parado, da dinâmica, né, que diz respeito à força que você exerce em um determinado corpo, de uma determinada massa com uma determinada aceleração, e o princípio da ação e reação, né? Que toda ação possui uma reação de mesma intensidade, mas de sentido oposto, que vai inclusive culminar com a chamada lei da gravidade. Então, a revolução científica, né, no caso a ciência, ela vai se tornando bem menos especulativa nesse período e começa a se tornar mais experimental e mais empírica. Por fim, o último elemento que nós iremos tratar nesse primeiro momento sobre a filosofia moderna diz respeito à questão feminina, né? Como eu falei anteriormente, embora já existissem mulheres filósofas na antiguidade, a ideia de uma filosofia feminina na qual as mulheres pensassem sobre a sua própria situação de mulher e refletissem filosoficamente sobre elas, acabou se sistematizando
também na Idade Moderna, em grande parte porque, com o humanismo, o ser humano ele se viu livre e sujeito de suas próprias ações. No entanto, as mulheres mais acadêmicas, mais estudadas no caso, elas começaram a se questionar em que medida elas foram de fato favorecidas pelo humanismo. Então, no caso, um grupo de mulheres intelectuais passou então a compreender a própria situação feminina a partir da filosofia. Então, entre elas, nós teremos Helena Lucrécia Cornário Piscopia, de Veneza, que foi a primeira mulher a receber um diploma universitário a se doutorar em filosofia e que foi professora de matemática na Universidade de Pádua. Nós temos também a francesa Gabrielle Souchon, que foi uma freira num convento jacobino e que mesclou o catolicismo com a libertação feminina. Um texto bastante emblemático dela é Um Pequeno Tratado sobre a Fraqueza, Leveza e Inconstância Atribuída à Mulher, de 1693, em que ela fala, ela faz uma crítica à ideia de feminilidade natural, que na verdade o que se entende por feminilidade foram construções impostas para a mulher. Então, segundo ela, a leveza, a fraqueza e a inconstância que estereotipicamente seriam atribuídas à mulher, não tem nada de natural à mulher, mas seriam decorrentes dos papéis sociais que a mulher ela deve estabelecer em uma sociedade. E do celibato voluntário ou vida sem compromisso de 1700, ela, como ainda é católica no caso, ela defende a escolha da mulher, e da liberdade sobre sua sexualidade. Inclusive, no caso, ela defende que a mulher ela seria livre enquanto ela se mantivesse celibatária. Então, enquanto a mulher se mantivesse casta, ela seria dona de sua própria sexualidade. Então, apesar de falar sobre a libertação sexual feminina, ela tem uma abordagem um pouco mais conservadora, já que ela defende o celibato como uma forma de libertação da defesa de escolha da mulher. Nós teremos também no México, ou na Nova Espanha, como era conhecida, Soror Juana Inés de la Cruz, uma freira da igreja no México, no caso, que foi escritora, poetisa e dramaturga, uma monja da Ordem das Jerônimas, inclusive, até o substantivo sororidade, que diz respeito a uma união e empatia entre as mulheres no combate ao machismo e ao patriarcalismo, seria mais ou menos o tipo de uma fraternidade entre as mulheres no combate contra a opressão que elas sofrem, teria também se originado por conta de Soror Juana, esse nome, em grande parte por conta do texto que ela publicou, Hombres Necios, um poema, no caso, em que ela critica a hipocrisia do homem para com a mulher, no sentido, ela afirma que as mulheres elas devem ter as mesmas liberdades que o homem e ao mesmo tempo afirma que as mulheres que são criticadas, elas são criticadas justamente por fazer aquilo que os homens já fazem. Um exemplo que ela dá é a prostituição, que as prostitutas, no caso, são criticadas duramente pelos homens, mas muitos homens se beneficiam da prostituição. Então, ela acaba revelando a hipocrisia que havia na sociedade dela com relação às questões de gênero. Também escreveu um poema filosófico sobre a ânsia de saber chamado El Sonho e um tratado sobre música chamado El Caracol, mostrando que Soror Juana era uma polímata, ela versava sobre várias áreas. Mary Astle, na Inglaterra, no final do século XVII e no século XVIII, ela advoga pelos direitos educacionais das mulheres. Em algumas reflexões sobre o casamento de 1700, ela questiona que se os homens nascem livres, por que as mulheres devem ser escravas? Questionando o humanismo. O humanismo disse, os homens nascem livres, beleza, mas as mulheres não mereceriam essa liberdade também? Segundo ela, a educação ajudaria as mulheres a fazer escolhas melhores para a sua vida, inclusive para o próprio casamento, já que muitos casamentos eram arranjados e muitas vezes havia uma grande disparidade de idade. A mulher ainda era adolescente, tinha 16, 17 anos e muitas vezes era casada, tinha que se casar com um homem de 30, ou 29, 30 anos, às vezes até mais velho do que isso. Então, segundo ela, a educação seria uma forma de libertação da mulher, inclusive para
a escolha do casamento. Também falava que as disparidades de fortuna, conhecimento e caráter entre homem e mulher levariam à miséria, né? Segundo ela, o casamento arranjado deveria ser ilegal, não deveria ser permitido. Ela fundou com o próprio dinheiro uma escola de caridade para meninas na cidade de Chelsea, na Inglaterra, né? Então, como ela não teve apoio do Estado, como ela não teve apoio de praticamente ninguém, do próprio bolso, ela construiu e financiou uma escola voltada para educar meninas, né? Inclusive, ela acabou com a vida endividada, falida por conta desse projeto dela. Em outro texto que ela publica, Séria Proposta para as Mulheres, de 1694, ela afirma que uma mulher deve possuir mais opções de carreira do que ser mãe ou freira. Então, segundo ela, as mulheres, se elas tivessem maior acesso à educação, elas poderiam prosperar em qualquer carreira que é dominada pelos homens. E não teria que escolher entre ser mãe ou então uma dona de casa, né? Ou então ser freira, né, que era uma das alternativas no caso, né, que era uma das alternativas que se tinha na época. Segundo ela, a educação seria a base para a libertação feminina. Não é à toa que muitas de suas ideias serão utilizadas também pelo movimento sufragista no final do século XIX. E, por fim, nós temos também, no século XVIII, Catherine Macaulay, que foi a primeira historiadora europeia e que escreveu uma história da Inglaterra, da ascensão de James I à linhagem de Brunswick, né, que foi escrito entre 1763 e 1783. No caso, ela também foi uma das primeiras filósofas políticas da história, né? Segundo ela, os reis são representantes do povo, quando se tornam tiranos, perdem seu direito de governar, né? Bastante similar com o princípio da vontade geral que será defendido por Rousseau, mais ou menos na mesma época. Ela critica a Revolução Gloriosa de 1688, né, que acabou instalando o parlamentarismo na Inglaterra, mas ela critica pela sua moderação, né, pois, segundo ela, a Revolução Gloriosa ela manteve as estruturas como estavam, né? Ela freou o absolutismo, ela criou o poder parlamentar, mas ela não foi bastante transformativa para a sociedade inglesa. Também ela foi uma defensora da República, mas apenas para povos virtuosos, né? Inclusive tem uma certa proximidade também com Montesquieu nessa ideia dela. E também rejeitou as ideias inerentes à natureza humana. Em Carta sobre a Educação de 1790, ela fala que a aparente fraqueza feminina é decorrente da ausência de oportunidades de estudo. Ou seja, todos os estereótipos vinculados à feminilidade, como por exemplo, fraqueza, inconstância, entre outras coisas, só seriam provenientes por conta da ausência de oportunidades para a mulher. Como a mulher ela estava muitas vezes submetida ao serviço doméstico, ela não tinha espaço para explorar sua criatividade. A educação seria uma forma de possibilitar que a mulher ela desenvolvesse sua criatividade e assim ela alcançasse louvor nas mais variadas áreas da ciência. Então, essas são algumas das primeiras filósofas que fizeram parte dessa filosofia feminina sistematizada. Depois, durante o Iluminismo, nós vamos ter a continuação dessa filosofia feminina até chegar mesmo à filosofia feminista. Mas isso nós vemos em outra aula, né? Cronologicamente nós tratamos melhor na outra aula. Então, as principais questões no que tangem à origem da filosofia moderna seriam essas, né? Na aula que vem, nós começamos a falar sobre um dos movimentos mais importantes da filosofia moderna, que foi o racionalismo. Uma boa tarde a todos, então, e tudo de bom para vocês.